Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e hoje vou voltar a falar sobre a engenharia civil. Na semana passada você viu meu bate-papo com a engenheira Bruna Generoso, onde aqui abordamos muitos tópicos que estão alocados dentro da engenharia civil e também, claro, do setor de construção civil como um todo. Mas hoje vou conversar com a engenheira Aimee Viana, ela que está aqui para poder falar principalmente sobre o tópico que tem sido muito colocado nos dias de hoje por esses profissionais, a questão da mão de obra qualificada ou da falta de mão de obra qualificada nesse setor. Aimee, primeiramente, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, muito obrigada por ter me convidado, um prazer estar aqui. Então, a gente estava falando sobre a mão de obra, Sim. né? No setor da construção civil, está sendo muito difícil a gente conseguir um profissional qualificado, né? Vamos dizer assim. Porque o que seria profissional qualificado? Seria um pedreiro, vamos dizer, um carpinteiro, sim, alguém que é o oficial, né, da profissão. E aí, a maioria do pessoal aqui de Valadares, eles, né, como todo mundo já sabe, tem um costume de estar... Valadora, né? De estar conhecida a cidade. De estar indo para os Estados Unidos e tudo mais. Então, assim, a gente está tendo uma grande dificuldade de conseguir. O que está até acontecendo, tem hora, a gente está tendo que acabar tendo uma paciência, ensinar, né, mostrar como que executa aquele Sim. tipo de serviço, porque a gente precisa de um serviço com excelência, né? Então, assim, eu não posso colocar, às vezes, um carpinteiro para fazer, assentar um tijolo, porque tem que tirar prumo, tem que estar, né, ok dentro dos padrões. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de paciência, o nosso encarregado tem que estar ali de olho, por conta dessa falta de mão de obra. Então, assim, para o setor de construção civil, que é o que teve uma alta, assim, ano passado foi... Mesmo na pandemia cresceu Mesmo bastante. na pandemia. Ano passado foi a maior alta, a maior folha de profissional que foi cadastrado, né, que foi fichado desde 2012. Sim. Então, o que quer dizer? A construção civil deu um boom. E aqui em Valadares, né, dizendo assim, regional, aqui em Valadares a gente está numa dificuldade muito grande. Teve um tempo mesmo lá, onde a gente está executando uma creche, a gente estava precisando de pedreiro e simplesmente a gente não conseguia. Então, assim, foi muito difícil. A gente já chegou até trazer profissional de fora para poder executar um determinado serviço que a gente não consegue. Mas olhando o copo meio cheio, talvez aí não esteja uma oportunidade de vocês que estão à frente da obra pegar esse profissional que não tem tanta qualificação ou até mesmo tanta experiência e moldar ao modo que vocês querem. Portanto, esse profissional vai ser uma pessoa que vai ter todos os recursos ali do trabalho do jeito que vocês implementaram e impuseram para ele. Talvez aí não tenha um ponto positivo? Claro, tem um ponto positivo. Isso é ótimo, porque toda a profissão tem a questão dos vícios, né? Que é das coisas que acaba que a pessoa faz muitos anos e às vezes pode aprender de um jeito errado e continuar aquele serviço e acabar dando um retrabalho. Então, assim, nesse ponto é muito positivo, porque você consegue moldar a pessoa da forma correta. Sim. Só que também tem um ponto negativo que até mais, né? Que muitas das vezes a pessoa acha o serviço um pouco pesado. Sim. Muitas das vezes a pessoa, quando a gente está ali, a gente tem que ficar fiscalizando, tem que ficar muito em cima. Por quê? Porque a gente mexe com vidas, né? Então, assim, eu estou executando uma creche. Eu mexo com vidas de crianças. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento sempre, mas quando você vê que a pessoa nunca fez aquilo na vida, você tem que ter uma atenção, assim, redobrada. Entende? Então, assim, tem o ponto positivo, tem o ponto negativo, mas, de qualquer forma, eu até acredito que positivo seja mais por conta disso, de você poder ensinar e de você poder moldar o meu jeito. O lado ruim mesmo é questão de achar profissional que esteja disposto. Essa, assim, é a chave. É que às vezes é difícil de achar um profissional que queira executar, porque aqui em Valadares é uma cidade muito quente. Então, assim, você trabalhar de pedreiro num sol quente não é fácil. E o único motivo, e você pode citar outros motivos se é que eles existem, mas o único motivo que esses profissionais qualificados que estão saindo daqui e indo para os Estados Unidos ou outros países é por conta de uma condição financeira melhor ou é por algo que também está intrínseco ao ambiente de trabalho da construção civil aqui de Governador Valadares ou a nível Brasil?
O único motivo é isso? É a questão do dinheiro? Ou tem um outro motivo que você acha que esses profissionais estão saindo daqui e estão indo trabalhar fora? Na verdade, eu não acho que seja um problema de Valadares. Eu acho que Valadares só tem a facilidade Sim. de ter os contatos para poder ir para fora. Sim. Então, aqui é muito comum você ter família lá, Verdade, então fica mais fácil, bem né? lembrado. Mas eu acho que, no geral, não é questão de financeiro Sim. mesmo. Então, assim, seria no Brasil inteiro. Apesar de que na construção civil, a maioria ganha por dia produção. Então, não ganha tão mal. Sim. Mas ganha mal em relação lá fora, que ganha por hora. Claro. Então, assim, a mão de obra lá fora, ela é falta, né? Aquela coisa assim, tudo que tem falta procura Sim. muito. Então, lá remunera bem Sim. por conta da falta. Então, para lá, a pessoa vai para lá, ela trabalha muito, até muito mais do que aqui, porque lá é por hora. Aqui Sim. a gente não tem um regime que a gente não pode pagar horário extra, mas a gente não trabalha à noite, por exemplo. Casos raros, assim, de edificação no centro, alguma coisa assim, aí você trabalha durante o período da noite. Sim. Mas lá não, lá o pessoal, assim, às vezes pega às 7 horas da manhã, vai até 8 horas da noite, porque o cara ganha por hora, ele não tá dentro de casa. Então, assim, ele quer só ganhar muito bem, porque é o objetivo dele, né? Ele saiu daqui exatamente para isso. E em relação à qualidade dos engenheiros de formação? E hoje aqui em Governador Valadares, como você mesmo disse no início da sua primeira resposta, Valadares, né, hoje é um polo da engenharia civil no sentido de muitos profissionais que se formam, saem da faculdade e acabam exercendo a profissão aqui em Valadares e região, ou também, claro, em cidades espalhadas pelo Brasil. A questão da formação acadêmica é o grande diferencial para a qualificação desse tipo de profissional aqui em Valadares? De modo geral, o engenheiro ou encarregado, ele é a mente ali da obra. Sim. Você não precisa de executar, mas você tem que saber mostrar para a pessoa como é que ela faz e entender, Claro. né? Você não precisa de pegar, mas você precisa de entender e saber que aquilo está errado, aquilo está certo. Sim. Então, assim, é muito importante que o profissional tenha uma formação muito boa. E se não tiver, tem que procurar, porque no dia a dia não tem jeito. E, assim, né, na minha experiência, eu terminei a minha faculdade de engenharia civil aqui em Valadares. Eu tenho hoje, meus professores são meus colegas de profissão. Então, assim, a faculdade, pelo menos a Univale, daqui de Valadares, ela é muito voltada para o campo. Sim. No sentido de, os professores ensinam muito o que você vai viver mesmo. Porque eu fiz uma faculdade que era muito técnica, era muito... Mais a parte teórica. Era mais a parte teórica, então, assim, você aprendia muito sobre cálculo, fórmula, e aqui, assim, a minha experiência foi muito boa, Sim. nesse sentido de aprender como que é na prática, como que funciona no campo. Sim. Vou te contar um caso, vou te levar numa visita técnica. Então, assim, os meus professores hoje são até meus colegas de profissão, porque eles passaram de um modo muito bacana a profissão pra gente. Então, assim, eu acredito que Valadares está bem servido nesse sentido. Existe a diferença do mestre de obras e do engenheiro civil. Sim. O mestre de obras consiste em ser uma pessoa que tem experiência, que tem anos de causa ali dentro da engenharia, mas que não passou pela formação acadêmica? Isso. O mestre de obra é um pedreiro, né? Vamos dizer assim, de uma edificação, Sim. de uma residência. Ele é um pedreiro que ele sabe muita coisa. Ele tem uma vasta experiência na área. E aí, ele precisa de ser o seu braço direito. Sim. Ele tem que ser o braço direito do engenheiro. Então, assim, ele quem vai apertar se um funcionário está fazendo corpo mole, se um funcionário está fazendo alguma coisa errada, ele vai ficar ali e vai cobrar de todo mundo. E o engenheiro vai cobrar dele. Claro. Entende? Então, assim, o engenheiro vai cobrar dele, obviamente que de todos também, e vai passar para eles. Então, assim, a gente tem esse contato direto para poder tirar essas dúvidas, para poder executar um serviço, marcar. Então, tudo isso a gente tem esse contato direto, mas ele é como se fosse o nosso olho enquanto a gente não está presente ali no canteiro. Sobre o grande problema que vocês, engenheiros, estão enfrentando, que é a questão da falta de mão de obra qualificada ou até mesmo a falta de mão de obra mesmo. O que poderia ser feito para a gente poder pegar a nível territorial, a nível Governador Valadares? Na sua opinião, você que tem a formação acadêmica, já está atuando na área já há algum tempo, o que poderia ser feito para poder melhorar as condições de trabalho desse pedreiro, dessa pessoa que integra ali o serviço de uma obra, para poder evitar que ela faça esse tipo de movimento, de sair aqui de Governador Valadares, deixarem vocês aí a ver navios em questão da qualidade e irem para outros países?
O que poderia ser feito para poder melhorar? Porque a falta de mão de obra qualificada prejudica o trabalho de vocês. Então, eu acho que em Valadares é um problema assim muito... Ele vai além de Valadares, que é justamente a condição financeira. É economia mesmo. É economia mesmo. Só que o que acontece? Agora a gente está num pico. A construção civil, assim, ela deu um boom mesmo. Sim. E agora tem obra para todo quanto é lado. Você pode andar em Valadares que você vai ver que o tempo inteiro tem uma casa aqui, tem um prédio ali. Ano de eleição agora, vai ter muita obra. Muita obra. Vai ter muita Já obra. Já está preparado para ganhar muito dinheiro esse ano. Então, assim, condição de trabalho tem. Só que, assim, o que acontece? Em Valadares, no Brasil, sim, a construção civil é um pouco mais demorada, porque a gente utiliza de concreto armado, alvenaria. Então, assim, não tem aquela... Como que eu posso dizer? Aquela modernidade que tem nos Estados Unidos, sim, por exemplo, que o pessoal faz tudo em steel frame, que é muito rápido, é um sim, método de montagem, que enquanto aqui a gente demora 1 ano, lá eles demoram 6 meses. Então, assim, isso mais demora. Um contexto que você fala que é prejudicial para quem está aqui, do que propriamente uma condição que poderia ser melhorada. Eu acho, assim, que é uma coisa, além de cultural, é algo também que abrange, assim, o país inteiro, não é apenas Valadares, igual eu falei anteriormente. Eu acredito que aqui o povo só tem essa facilidade. Aqui falta mais a mão de obra, porque aqui o povo sabe o caminho, né? Vamos dizer sim, assim, é mais fácil. Mas eu acho, assim, que em questão de remuneração, exemplo, aqui eu não acho que seja tão ruim, porque a maioria ganha por produção. Sim. Então, você produziu, ok. Se você não produzir, você, de fato, não vai ganhar tão bem. Mas, então, assim, se você produzir, você consegue tirar ali um salário bem melhor do que da maioria das sim, pessoas, entendeu? E, para a gente poder fechar nosso bate-papo, desde já te agradeço mais uma vez por esse bate-papo super agradável. Você, a todo momento, nas suas... resposta sempre fez questão de falar que o movimento da construção civil e da engenharia civil como um todo tem crescido bastante, é algo exponencial, muito abrangente, mesmo na pandemia. Vou fazer essa pergunta mais uma vez, já que você está inserida dentro desse contexto. Na sua opinião, por que isso tem crescido bastante? Pegando até um gancho, né, que você formou ali no meio de 2018, então você pegou ali 2019 todo, e logo depois veio a pandemia, 2020, 2021, estamos em 2022 e ainda vivemos a pandemia. Mas mesmo assim, a construção civil tem crescido bastante. Por que isso tem acontecido? Então, o que aconteceu? A construção civil, você emprega pessoas. Você faz obras, na maioria das vezes, de cunho social. Sim. Então, você é uma gestão de pessoas. É uma das folhas maiores, assim, em questão de empregar pessoas. Porque você precisa, vamos supor, de 20 pessoas numa obra, você precisa dos fornecedores. Sim. Então, você gera muito emprego, você gera muita gente. Se você para isso não anda, simplesmente. Sim. E o setor imobiliário também está investindo muito, né, na construção civil. Então, tem crescido porque o povo tem aproveitado esse momento para investir em outras coisas. Claro. Porque a gente não está podendo, né, a economia, assim, deu uma freada, todo claro, mundo viu como que ficou durante a pandemia. Altíssima, a gente faltou material, faltou insumo, então, assim, prejudicou muito, mas era um dos melhores lugares para investir o dinheiro. Então, assim, acabou que isso acabou, como é que eu posso dizer... beneficiando, vamos dizer assim, as obras públicas continuou. Então, tudo isso continuou a todo vapor e gerou emprego. Claro. Então, era uma coisa que acabou sustentando o país nesse momento. Sim. Então, enquanto você estava colocando trabalhadores, né, você gerando renda para essas famílias, então, foi muito bom. Deu como é que eu posso dizer? Deu um boom mesmo, sim, assim, nesse quesito. Até por conta, né, se tratando de grandes obras, automaticamente você vai precisar de mais profissionais, principalmente os profissionais basilares, né, que estão ali na base da construção, que são os pedreiros ou os peões, como vocês sim, têm o costume de dizer, e de falar. E aí um amigo tem uma pessoa que está parada, está precisando de trabalhar e se insere ali nesse contexto da obra, tá precisando de mais um, chama mais um e aí vai empregando mais e mais gente.
e como você mesmo disse, né, as obras não têm parado. Aimee, muito obrigado por esse bate-papo e foi muito agradável saber um pouco mais sobre esse anseio da comunidade da engenharia civil, não valadarense, mas também a nível Brasil, que é essa questão aí da falta de mão de obra qualificada. Obrigado mais uma vez, sucesso. Obrigada, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigada, viu? Tamo junto. Aimee, o Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!